Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Galera, estou na CG3 Telecom, fizemos um baita tour aqui hoje. Hoje nós vimos como que é feita uma alça, como que é feita uma BAP, diversos tipos de ferragem que você, provedor de internet, usa em campo. E eu estou aqui do meu lado com o Rodrigo, e ele vai explicar o que ele faz aqui na fábrica e explicar um pouco do nosso tour aqui hoje. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde. Está um prazer falar com vocês, a Lux Telecom. Tamo junto, cara. Legal. Se sinta em casa. Valeu, obrigado. Fica à vontade. Você também, cara. Valeu. Explica, cara, o que você faz na CG3? O que é a CG3? Tá, vamos lá. A CG3 é uma empresa focada na produção de ferragens e alças pré-formadas. A gente também fornece alguns materiais, alguns componentes injetados, mas o nosso foco, o nosso carro-chefe são as ferragens. Legal. Tá? Eu vou falar um pouco da história da CG3 brevemente. A CG3 é uma empresa que já está há 10 anos no mercado. Então a gente começou lá atrás como distribuidor. Então a gente só fazia distribuição de materiais. A gente conseguiu identificar no mercado algumas necessidades. Legal. E a gente conseguiu desenvolver ferramentas, desenvolver processos, controles para conseguir suprir essa necessidade que o mercado tinha. E já se passaram 10 anos disso. Então, 10 anos já então, fazendo... A CG3 era uma distribuidora. Isso. Com a necessidade do mercado, ela viu uma demanda que o mercado estava precisando, resolveu fabricar os materiais. Isso. Legal. E a gente começou com BAP, passou para suporte, e o último processo que a gente implementou foi a parte dos pré-formados. Tá? Legal, tá. A gente pode falar alguns clientes da CG3? Pode. Hoje a gente atende provedores, então Legal. praticamente 60%, 65% dos nossos clientes são provedores e a gente tem 35% que está dividido entre distribuidores, que a gente atende também alguns distribuidores, e as operadoras. Tá? Operadoras grandes também? A gente tem o nosso principal cliente operador é a Telefônica. Legal. A gente trabalhou, já vem trabalhando com eles há alguns anos, tá? Produtos homologados na Telefônica. E foi um grande, assim, um cliente grande faz com que uma empresa cresça. Legal. Então a gente teve que se adequar a eles para conseguir fazer um processo bom. E é uma coisa que imagino, a Telefônica é nível Brasil. Imagine a demanda que eles precisam. Isso, eles têm uma demanda alta. E isso ajudou a gente a estruturar nosso processo para atender a linha de provedor. Então, essa é a aprendizagem que a gente teve com a Telefônica, a gente conseguiu internalizar isso e conseguir atender melhor os provedores. Então, legal. Então, além de atender os grandes, os provedores, hoje é possível manter um estoque também? Se o cara liga, precisa de material. É o que a gente tem trabalhado nisso, que a gente vai ver aí daqui a pouco nas imagens, é assim, a gente investiu em máquina, investiu em ferramental. A gente está mantendo estoque regulador para atender o cliente no menor tempo possível. Então, esse tem sido um grande diferencial da CG3. Então, a gente tem o grande diferencial na questão. Somos fabricantes, esse é um grande diferencial. Não somos mais distribuidores. Legal. Somos fabricantes. E a gente tem a questão de prazo. Então, a gente hoje tem um prazo de entrega diferenciado. E a gente tem o estoque que está aqui, né? Sim. Está aqui atrás. Então, aqui. Isso é só um pedacinho, vai ter mais imagens. Tá, vamos falar do tour hoje, que eu acho que é o que a galera quer saber mesmo. Vamos lá. Como que foi feito a BAP, como que é feito um espelho. Tá. Cara, explica o tour e vocês vão ver nas imagens aí. Tá. Bom, aqui a gente tem o processo produtivo das BAPs. Hoje a gente tem duas linhas de BAP, duas linhas no processo de fabricação. Hoje a gente fabrica 9 modelos de BAP, 9 modelos diferentes. Então assim, eu tenho BAP 2 galvanizada a frio, BAP 2 galvanizada a fogo. Eu tenho BAP 3 a frio, a fogo, eu tenho a BAP CG3, que é um produto que é o nosso carro-chefe. Tá? Então, assim, é uma gama de 9 produtos. Legal. Para conseguir atender essa demanda, a gente tem esses dois processos que eu vou mostrar para vocês. Tá bom. Então, assim, o primeiro processo é o processo que a gente faz o corte da peça. Então, a gente recebe a bobina de aço, ela vem num slitter, já na dimensão da largura que a gente precisa, eu corto a BAP conforme o tamanho dela, já nessa primeira operação. Okay. Então, eu faço o corte, faço a gravação do modelo da BAP, o número de rastreabilidade do lote. Esse número de rastreabilidade do lote está linkado com o número de nota fiscal, certificado de matéria-prima. Então, desde o momento que esse material entra na fábrica, ele é acompanhado.
Então ele acompanha desde a matéria-prima até o produto final. Caso ocorra algum problema de qualidade, a gente consegue fazer o caminho inverso e descobrir onde está o problema. Caramba, incrível. Tá? Então é um processo que a gente implementou. Legal. Então assim, esse aqui é o primeiro processo. Então aqui a gente corta a peça no tamanho, no tamanho que é da BAP e faz a gravação. Tá. No segundo processo é o processo de furação. Então esse é um processo onde a BAP já está dimensionada no tamanho, eu só vou fazer a furação. Então, por exemplo, uma BAP 2 são 22 furos, uma BAP 3 são 33 furos. Então eu consigo trabalhar com a ferramenta para a gente atender isso. Então esse é um processo que demanda um pouco mais de tempo e mais mão de obra. Em função da alta demanda que a gente tem de BAP, o que a gente fez como uma estratégia? A gente desenvolveu uma ferramenta progressiva de estampo, onde eu faço o quê? Eu corto e furo em uma operação. Então eu consigo tirar o dobro da produtividade daquele outro processo nesse processo. Legal. Então assim, a gente faz uma programação de fábrica, programação mensal, conforme os pedidos dos clientes. E aí eu demando para essa máquina, para essa máquina e essa ferramenta, o meu maior volume. Porque aqui eu consigo produzir em larga escala. Entendi. Tá? Ok. Então esses são os dois processos de corte e furação de BAP. Perfeito. Tá? Então caminhando pelo processo, a gente passa... Fiz o corpo da BAP, eu tenho que fazer a cabeça da BAP. Legal. Então eu tenho uma máquina, uma ferramenta, consigo hoje uma produtividade com ela de 25 mil peças dia. 25 mil peças ela faz? Sim, 25 peças dia, isso em 2 turnos, né? Então 25 mil peças nos 2 turnos. Ok. Eu consigo fazer essa produção, então é um processo contínuo, uma ferramenta que em uma operação eu dobro, furo e corto, então a peça já sai acabada. Dando continuidade na montagem da BAP, a gente tem o processo de montagem manual dela, encaixe da cabeça no corpo da BAP. Então é um processo que está sendo estudado para automatizar. Em função da demanda que a gente teve, esse aumento que está tendo de demanda, a gente está automatizando esse processo. Então assim, vai deixar de ser manual, vai ser um processo mais estruturado, onde o colaborador vai poder trabalhar sentado, mais confortável. Legal. Conseguindo aumentar a produção. Sim, tá? ok. Então, depois de feita a montagem do produto, da BAP, a gente passa para a solda. Sim. Então, a solda é o último estágio da BAP dentro da fábrica. Tá? Ok. Então, aqui a gente tem o gabarito de solda. O soldador consegue soldar 5 BAPs por fechamento de gabarito. É um processo onde hoje a gente consegue tirar, em média, 7 mil peças soldadas por turno. Ok. Então, eu consigo, em um dia, tirar aproximadamente 14 mil peças. É muito. Tá? Hoje a gente tem 3 cabines de solda, são 3 cabines trabalhando das 7 da manhã às 2h36 da madrugada. Então a gente está dividido em 2 turnos. Então a gente tem um volume grande e a gente consegue diminuir o prazo de entrega justamente por causa dessa estrutura que a gente tem hoje. Legal. Tá? Então esse é o processo produtivo da BAP. Tá ok. Então a BAP ela acaba a parte fabril dela aqui. Tá ok. Aí a gente tem a parte de galvanização, amarração, embalagem, para poder fazer a parte de envio. Perfeito. Beleza? Tá. Também vimos aquele espelho, como que é feito o espelho. Isso. Tá. Os ganchinhos também, né? Isso. Aí a gente tem... Vou falar do espelho, Tá. que daí a gente tá na parte da estamparia ainda. Tá. O espelho é uma peça que tem algumas... Uns chamam de espelho, outros chamam de chapa M. A gente padronizou aqui como suporte de BAP. Suporte de... Sim. A gente tem uma nomenclatura, cada um tem a sua, né? Enfim, então aqui também é um processo onde a gente compra a matéria-prima já sliter na bobina, ela passa pelo desbobinador, que é quem coloca, quem empurra a peça para dentro da ferramenta, né? Dá para ver na imagem, ela vai entra pela ferramenta num sentido, ela faz a conformação e furação da peça e a extração já sai. Legal. Então aqui é um produto que em uma operação eu já saio com o produto praticamente pronto. Aí o que diferencia é a questão da galvanização. O produto galvanizado a fio, ele já está pronto nessa condição para o barracão da montagem fazer toda a parte de estrutura. Legal. E o galvanizado a fogo vai para uma galvanizadora terceira para fazer todo o processo também. Tá? Entendi. Ok. Esse é o processo do suporte. Tá? Aí eu vou passar agora a mostrar para você as 2 máquinas de gancho que a gente tem aqui. Tá. A gente tem a máquina do gancho do anel AGFE. Então o anel AGFE é um processo já automatizado, então a gente tem o quê? É uma máquina programada, é um CNC, então a gente tem um controlador nela, simplesmente a gente insere o programa, alguns parâmetros e alimenta a máquina com matéria-prima. Então ela trabalha
praticamente 24 horas. É uma máquina que tem pouco contato, interface com o colaborador, porque você só tem que alimentar a máquina e controlar o que ela está fazendo. Ok. A máquina trabalha 24 horas, praticamente 24 horas por dia. Não para ela. Não para, Caramba. a gente não para. Tá. E assim, eu tenho uma produtividade dela de 7.000, 8.000 peças. Nossa. Tá? Então, Ok. dá uma diferença porque a gente tem questão de alimentação da máquina, então você precisa trazer a matéria-prima e alimentar ela. Ok. A gente tem outra máquina de gancho que faz o gancho do esticador figura 8. Tá? Então essa já é uma máquina totalmente automatizada. Essa já roda 24 horas também, tem pouca interface, programação CNC, a gente entra, faz o programa, muda. Sim. Consigo nessa máquina fazer outros modelos de gancho. Então, conforme a necessidade, conforme a demanda, eu consigo fazer a programação para produzir outro tipo de produto. A gente pode fazer, por exemplo, o gancho do esticador tipo cunha, que é aquele gancho grande que vai na roldana. Então, a gente consegue variar conforme a gente precisa, conforme tem a demanda do comercial para a produção. Claro. Tá? Essa é uma máquina que roda também 24 horas, produção dela gira em torno de 12 a 12.500 peças dia. Tá? É muita peça. É muito gancho. É muito É gancho, muito né? gancho. É muito então, gancho. assim, é muito gancho, velho. Legal. Realmente. Tá. Finalizamos, né? Nessa parte também visitamos onde é feito as alças pré-formadas. Né? Isso. Fizemos um tour lá, parte por parte, né? Isso. Vamos lá, vou falar um pouco do que a gente faz de pré-formado. Sim. A gente faz desde o laço pré-formado para o fio FE, que era cabo metálico ainda, o laço e a alça, quanto a gente faz alça de alumínio para vão de 200 metros. Qual que é o nosso grande diferencial nos pré-formados? Prazo de entrega. Então, assim, pré-formado aqui, a fábrica a gente está rodando em 2 turnos também. E é um processo complexo, são vários ajustes que são feitos em máquinas. Né? Além da parte de máquina, a gente tem um processo ainda manual, que é a montagem dela, pintura e colagem. Tá? Então tem ainda alguma parte do processo manual, que a gente já está fazendo aprimoramento para tornar o processo mais automatizado. Ok. Tá? Tá. Automatizando o processo eu consigo ter maior volume e atender em menor prazo. Tá? Ok. Então isso é um pouco da nossa nova fábrica de pré-formados. Essa aqui é a nossa menina dos nossos olhos do momento, cara. Entendi. Cara, Tá. show. Além daqui, tem também mais um escritório, é isso, em São Paulo? Isso. O que a gente tem em São Paulo? Em São Paulo a gente tem um centro de distribuição. Tá. Então a fábrica aqui ela está alocada em Araçoiaba da Serra. Fica uma cidade vizinha de Sorocaba, tá? Sim. Então assim, 30 minutos de São Paulo. É. A gente chegou aqui em 30 minutos. isso mesmo. Então assim, a gente está na beira da Raposo Tavares, que é a saída tanto para São Paulo quanto para os outros estados. Então a gente está instalado de uma forma estratégica para a né? saída. Então eu tenho saída tanto para o sul quanto para o sudeste, então eu consigo atender. Legal. Tá? Então é uma questão estratégica. Então, e a gente tem esse centro de distribuição que fica em São Paulo. Então, assim, muitas coisas que a gente produz aqui em Araçoiaba, a gente faz a parte de embalagem. Legal. Eu vou mostrar para vocês aí o processo de embalagem. A gente faz todo o processo de embalagem, a parte de separação, toda a parte logística, fiscal, a gente já prepara isso. E o material sai daqui. É meio que tá aqui, né? Isso, é meio são um que pouco tá aqui dos pronto produtos aqui. que estão prontos aqui, tá? Ok. Então, assim, o material vem para cá, ele é padronizado. A BAP chega no cliente hoje em amarrados com 10 peças, vai identificado, o produto vai em caixa. Legal. A gente envia kit de parafuso tudo junto. Então, assim, a gente atende conforme a necessidade do cliente. Como a gente é fabricante, se o cliente falar, eu preciso de um amarrado com 12 peças, a gente vai conseguir se adequar à necessidade dele. peças. Lógico, a gente estrutura uma ideia para a gente ganhar em volume, cubagem para transporte. Legal. Então a gente estruturou essa uma ideia. Mas o cliente precisando, tendo uma necessidade, a gente consegue moldar essa necessidade dele para o nosso processo e a gente consegue atender ele. Ok. Tá? Tá. Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Fizemos todo o tour, falamos um pouco da história da fábrica. É isso. Loucos, obrigado você que assistiu até aqui, né? Acompanhou, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Rodrigo, obrigado, Valeu, cara. obrigado, Thales. Espero Obrigado, voltar cara. mais vezes aqui, apareça Com mais certeza, vezes será aqui no bem-vindo. canal também. E, pessoal, é o seguinte, vou deixar o link da CG3 na descrição desse vídeo aqui, para você conhecer um pouquinho mais da empresa. Um e-mail, telefone de contato, WhatsApp do Rodrigo, enche o saco dele aí, fala, quero alça, quero alça, quero alça. Você vai atender os caras? Com certeza, Então velho. fechou. Falou, Lux. É nóis, tamo junto.